Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo, porque o Ô de Casa está começando. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Eu vou ler aqui as credenciais dela. É a Lígia Galícia. Ela é alegre, faladeira, tímida, pode não parecer. Ama as artes em geral, música, cinema, as artes plásticas. É corretora de imóveis há 6 anos e tem uma formação muito diversificada. Fez direito e depois marketing na USP. Trabalhou em banco 15 anos, 10 em agência e 5 em marketing cultural. E fala 5 línguas. Lígia, seja bem-vinda ao De Casa. Obrigada, meninas. Um prazer Nossa, estar muito aqui. especial. Um prazer. Eu tô super ansiosa por essa conversa, viu? Já vi que a gente vai ter muita coisa legal para conversar. Sensacional. Para ouvir, bom. né? Não, e para escutar também. Mas para começar, Lígia, a gente sempre pede que o convidado traga pra gente uma música, né, que traga, que é a sua inspiração, uma música brasileira que te inspira. O que você trouxe pra gente hoje? Bom, música brasileira, né? Eu sou dessas que acorda e ligo o rádio, minhas filhas começam a falam uma palavra, eu completo com uma música, começo a cantar em seguida alguma música, mas música, eu ligo o rádio, eu escuto música brasileira todo dia, ligo o rádio brasileiro em casa, mas eu tô super impactada pelo Ainda Estou Aqui. O filme assisti 2 vezes já, aqui, que estreou semana passada aqui, e aí eu tô com É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, por tudo que ela significa dentro do filme, fora do filme, e até separei aqui um trecho que eu acho que essa vida de imigrante que a gente tem aqui, ela reflete muito. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim, aqui estou. Então aqui estou, com a dor e a delícia de ser o que é. Como já dizia, acho que o Caetano, cantado pela Gal. É isso mesmo. Ai, que lindo. Essa música... É a delícia de você ir pro novo, né? Mas é a dor de você deixar para trás tudo que você era, as pessoas que você ama, a sua zona de conforto, que de uma certa maneira, se você tem uma vida estabelecida, é muito mais difícil deixar, apesar de a gente ter vindo para cá muito também estruturado, né? Mas não é fácil, não é fácil mesmo. Sabemos todas, né? Sabemos todas. Nossa, esse filme, Lígia, ele é, assim, muito impactante, né? Eu saí da sala, fiquei acho que uma semana digerindo, assim, as emoções que ele me provocou, assim, durante... Ele é muito forte, lindo, duro lindo, também, forte, né? triste. Bem duro. Mas mostra também uma força dessa mulher e na diversidade e o que ela passou, né? Tudo, de maneira nenhuma, não quero fazer aqui uma crítica do filme ou, né, uma resenha, não é isso. Mas eu tinha visto muitas vezes o trailer e com toda a repercussão. Eu até fiz questão a Fernanda foi, eu fiz até uma pré-estreia do filme aqui, porque eu achei que era importante a comunidade brasileira ir assistir, porque está concorrendo ao Oscar, principalmente, óbvio, porque o filme é impecável, as atuações são muito boas, mas também pelo tema e pela força dessa inspiração, mulher, né? Que provoca na gente, né? Resiliência. Aqui a gente teve pré-estreia dele também, a Câmara de Comércio proporcionou isso pra gente num festival de filme latino. E eu saí de lá também, assim, com o coração pesado, sabe? Com uma sensação estranha no corpo.
E é muito isso, assim, eu vi vários trechos dela falando sobre a Fernanda Torres, né, falando da interpretação dela contida, né, e às vezes eu acho que a gente, na ânsia de demonstrar o que a gente está sentindo, a gente acaba excedendo. E eu achei tão interessante essa forma que ela usou, né, dessa interpretação da Eunice, ser bem mais para dentro, sem mostrar tanto, mas mostrando tanto, que é impressionante que como a gente... E aí eu faço esse paralelo mesmo, como você disse, da gente ser imigrante, a gente está fora, mas a gente tem que estar dentro, e a gente está sentindo, e a gente... É uma mistura de coisas, né? É uma mistura. E eu acho que pesada, o Walter Salles, ele tem uma dosagem, ele dosou a emoção. Não sei se vocês sentiram também, mas tinha momentos que tava assim quase chorando, mas não chorava, porque faltava ficou uma ainda, coisa contida, né? Faltava ainda um pouquinho. E aí no final, óbvio, no final, né, do mais pro final, aí eu não consegui mais, não tinha mais nem como segurar muito, mas essa emoção, assim, bem isso, que você tava ali quase, tava no ponto de, mas ele dosou muito bem, ele é sensacional, né? Ele não produz tanto, mas o que ele produz sai muito bom. E eu sou super cinéfila, sou super cinéfila. Aqui eu não vou tanto ao cinema e não vejo tanto mais filme, porque não é que é mais difícil, mas não sei, a vida aqui, depois eu vou desenvolver, mudou muito do que eu vivia no Brasil. Eu ia muito ao cinema, eu ia ao teatro, tinha muita coisa ligada à cultura, também eu trabalhava com isso, então para mim era um pouco mais fácil. E aí eu chego aqui e não tem essa diversidade cultural que tem no Brasil, né? E em outros lugares também, eu fui para a França agora, tinha coisa para fazer, coisa na rua, atividades culturais, espetáculo, e acessível, de graça, muita coisa, né? Então, e aqui isso para mim é uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei quando eu cheguei aqui. A gente vai desenvolver melhor isso que você está falando, e também, assim, o fato desse evento que você promoveu, né, que é uma contribuição para a comunidade. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso, é por isso que a Lígia está aqui com a gente no podcast. Mas só para a gente não atropelar, eu queria que você contasse, porque a sua história é muito diferente, né? Como que você chegou aqui, e contar pra gente, assim, essa dupla nacionalidade, ou tripla, eu não sei, dupla. As várias línguas. Vamos lá. Conta um pouquinho da sua história. Eu fui pro Brasil, eu tinha uns 6 anos, morava na Itália, e eu fui... E aí foi bem difícil, porque essa adaptação é difícil, né? Minha mãe é italiana, meu pai é brasileiro. E eles queriam muito, não queriam que eu sofresse com bullying, então a gente passou a viver como brasileiros mesmo, então tudo era Brasil. E assim, eu lembro pouco, né, mas foi uma experiência, não foi muito fácil, né, porque logo depois, é uma história muito complicada, mas assim, eles também se separaram logo em seguida, então foi muita coisa que aconteceu junto. Então nem é uma coisa que pra mim não é tão prazerosa de falar, mas enfim. E aí eu passei 30 anos no Brasil, cresci, minha adolescência, e eu sou brasileira. Porque minha cultura hoje em dia é totalmente brasileira, porque o fato de não manter a cultura faz você perder as conexões, né? E por isso que eu faço questão que as minhas filhas falem português comigo, escutem português sempre que puder, escutem música, então o rádio em casa fica ligado o tempo inteiro na Rádio do Brasil, e elas sabem, elas cantam, e tem músicas, claro, elas têm muita influência americana, elas são também muito americanas, elas nasceram as duas no Brasil, minha mais nova veio com 2 anos, minha mais velha com 6, mas a minha mais nova tá aqui a vida inteira praticamente, né?
Então, ela é diferente, ela não é uma americana típica, mas ela tem muita coisa dos americanos. E aí, eu sempre tive vontade de voltar para a Europa. Mas eu trabalhava em banco público, eu trabalhava na Caixa. Então, uma época até trabalhei num departamento de câmbio que tinha uma possibilidade, não uma possibilidade, mas eu tive contato com as áreas internacionais. Não existia uma possibilidade, mas eu pensava, não, vou tentar. Mas era praticamente impossível, porque também eram cargos mais políticos. Então, e para mim sempre, essa saída foi sempre muito difícil. Porque eu tinha estudado Direito, estudei Marketing, mas eu nunca trabalhei com Marketing, só depois quando eu fui trabalhar com Marketing Cultural. Então eu não vi essa saída. O meu marido, a gente está junto há quase, vai fazer 25 anos esse ano, meu marido é argentino, e ele trabalhava numa empresa francesa. Então eu via, talvez, nele, falava, vamos tentar ir para fora. Só que tinha que também partir dele, né? E acho que ele não era o momento, ele não estava... Enfim, e aí tudo evoluiu para um dia, a gente tem uma amiga que é daqui de Michigan, ela tinha ido renovar o visto, e ela tinha sido estagiária do meu marido numa empresa que ele trabalhou, na primeira empresa que ele trabalhou. E contou, mas ela foi comer uma pizza com a gente em casa, foi até em casa, e ela contou como foi o processo. E acho que acendeu uma luz na cabeça dele. Falou, é possível. E aí ele aplicou para uma vaga, a primeira não deu certo, mas assim, acho que 2 anos depois, ele veio fazer uma entrevista, e em um mês a gente... Um mês não, deu 2 meses, a gente mudou. Saiu o visto, 1 mês depois a gente mudou. Foi super atropelado, meio inesperado. Não inesperado, porque a gente já estava meio buscando, mas inesperado no sentido de que foi muito rápido, né? E aí a gente veio, e estamos aqui faz 8 anos já, indo pro 9º, e aqui estamos. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Quando vocês tiveram essa oportunidade, que expectativas que você tinha? O que você achava que você ia encontrar aqui? Então, eu tinha uma amiga colombiana que tinha morado na Flórida e ela estava morando no Canadá. E uma coisa que ela me falou foi, é muito difícil entrar na vida dos americanos. E quando ela falou isso, eu falei, que exagero, né? Tipo, ela deve ficar lá na comunidade latina, não sei o quê, só quer... talvez ela não queira se integrar tanto, não tá tão aberta. E eu achava que fosse mais fácil de entrar na vida do americano. Não é impossível, mas eu sempre digo assim, que o europeu é uma fruta de casca dura e carne mole. Então, uma vez que você penetra a casca, você chega na carne e no coração. O americano é uma fruta de casca mole e carne dura. Você penetra facinho, no superficial ali é bem... Agora, para você chegar no coração dele mesmo, é muito difícil. E o brasileiro... Nossa, adorei essa imagem. E o brasileiro é uma fruta de carne mole e casca mole. Sem então casca. Eu vejo isso, assim, sabe? Então, isso, o brasileiro... Eu lembro, assim, quando... Eu tenho uma história de conhecer muita gente, né? De conexão com as pessoas. Eu sempre fui muito de me conectar. Eu ia pra... Quando eu entrei na faculdade, a gente na USP tem muito feriado. Muitas semanas de saco cheio, tem pelo menos 2, aí tem as férias, são longas e tal. Então eu ia muito pro Rio de Janeiro. E ficava num albergue lá no Rio. E eu conheci gente do mundo inteiro com quem eu mantenho contato até hoje. Eu fui visitar agora na França uma amiga que eu conheci em 2000. Ano passado eu passei o ano novo com uma mulher hoje, né? Que eu conheci em janeiro de 2000 no Rio de Janeiro. Então, eu sempre mantive muito, sempre fui muito de me conectar com as pessoas, né? Até hoje, eu tenho isso da conexão.
E até, eu acho que eu até acabei virando corretora por causa disso. Porque essa conexão, para mim, é muito importante de estabelecer conexões mas eu não via isso, é engraçado, né? Eu demorei muitos anos para entender isso como um diferencial meu. É interessante que você trouxe logo no início, né, que você se mudou da Itália para o Brasil e que vocês se concentraram na cultura brasileira, né, se inseriram na cultura brasileira. E como você perdeu esse vínculo, né, da outra cultura, sim, da sua cultura mater. E essa é a nossa preocupação aqui, né, da gente não perder, da gente estar falando português com os nossos filhos, assistindo, indo para a cultura brasileira, se engajando, para não perder a nossa raiz. Isso é uma preocupação que é... E você falando isso é interessante, porque desde a última temporada, a gente falou muito sobre isso, sobre essa conexão com a própria cultura. E você trazendo isso, mostrando que isso é real, que se você não se conecta com a sua cultura, você perde mesmo. Muito. Assim, a gente está vendo sendo configurado aqui o que a gente falou durante um episódio inteiro, sabe? Tanto isso é muito que forte. Na comunidade italiana, eu sou italiana brasiliana. Eu tô sempre atrasada. Especialmente nas coisas não boas. Mas eu sou aqui que sempre tá, né, abraçando. Alegre. Eles são também de abraçar muito, mas eu sou diferente deles. É diferente. Uhum. Todos somos diferentes por causa das experiências e sim, tudo, né? Sim. Eu lembrei o que foi do negócio da conexão, e aí eu ia para esse albergue, e aí eu chegava no albergue e eu falava assim, você vai passar em São Paulo? Se passar, fica na minha casa. Eu morava com a minha mãe ainda, minha mãe, tipo, super. Uhum. E eu convidava gente que eu tinha acabado de conhecer para ir ficar na minha casa. Eu recebia muita gente. E saía, e mostrava a cidade. Eu fazia questão de mostrar as coisas legais do Brasil. Mesmo quando a gente estava no Rio, eu ia fazia passeios os turistão, assim, mas eu também levava o pessoal nas rodinhas de choro. Eu descobria as coisas mais locais, assim, menos turistão, gringo. E conheci muita gente, conheci uma galera de Minas, assim, muito legal. Sei que você é mineira. E eu lembro, uma vez eu fiz uma viagem só por Minas. Também eu gostava, e eu ficava só em albergue. Então foi... E eu estabeleci muitas conexões. Claro, a gente também perde muitas conexões, né? E também é parte da vida, deixar também chegar e deixar ir embora, e a gente também se permitir ir embora quando acha que é necessário. Às vezes não é fácil, mas é parte, né? É parte da vida. E essa característica que você tem de fazer conexões, né? Além de fazer, tem a manutenção, né? Que isso eu acho muito legal, porque às vezes você até faz conexões, mas se você não dá uma manutenção, aí ela vai morrendo, né? E depois nunca mais, sim, né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa, assim, muito da cultura brasileira de, a qualquer estágio da vida, essa possibilidade de fazer amigos mais íntimos. E que a gente vê que na cultura americana acontece só, sei lá, se você cresceu ali até o high school no máximo, né? Eu não tenho depois muita certeza é difícil, disso né? aí, Fê, porque, assim, eu acho que... Eu sempre falo que para você fazer amigos de verdade, né? Você tem vários tipos de amigos. Eu sou super da psicanálise, eu estava lendo um livro que você tem amigos de diferentes aspectos da sua vida, né? Mas aqueles amigos lá que você sabe que você pode contar, eu acho que são aqueles com quem você passou perrengue na vida. Sim, eu acho que íntimo não é a palavra, mas vamos dizer assim, um amigo onde você consegue trocar mais, okay. Você consegue acessar. Isso é verdade. Né, que você, como você estava falando assim da imagem que você trouxe da fruta de casca mole e coração duro, né, vamos dizer assim, de carne dura, né, eu acho que, eu concordo com você, assim, com os americanos, você consegue fazer uma conexão superficial e aí você não consegue ir muito além daquilo, né, tipo assim, as pessoas não dividem as suas dores ou os momentos que estão passando, enfim, fica difícil de fazer essa conexão. E eu acho que os brasileiros, eles conseguem ter algo um pouco mais profundo,
sabe? Não fica só na superfície, em várias fases da vida. Talvez não seja realmente aquele amigo íntimo, né, que a gente passou perrengue junto, assim como você disse. Mas eu acho que é uma característica muito nossa, assim. Eu não sei como são os europeus, se eles conseguem fazer isso em vários estágios, assim. Eu acho que talvez de troca, eu acho que sim. Mais pra frente é possível, mas é bem mais difícil. É bem mais difícil. Especialmente o abrir a intimidade, entendeu? De troca, eu acho que é que você normalmente tem que ter alguma coisa em comum, né? Então, tem que encontrar coisas em comum. Então, mas eu vejo, assim, também conheço mais a comunidade hispânica, eu conheço bastante. Então, eu vejo que e morar no exterior, você acaba sendo obrigado a fazer as conexões, né? Aí eu tô pensando nisso agora como uma imigrante que mora aqui, que mora em outro país de novo, mas de uma cultura totalmente diferente, que não tem apoio, que não tem não tem respaldo familiar ascendente, eu quero dizer, né? Porque a gente forma a nossa rede de apoio aqui. Mas também a gente forma esses grupos que têm alguma coisa em comum, que como tem os grupos de brasileiros, tem os grupos dos argentinos, tem os mexicanos, tem os franceses, os italianos, todo mundo tem seus grupos. E esses grupos também têm camadas, tem subgrupos de pessoas que se... Porque não é porque você tem a mesma cultura ou a mesma nacionalidade, ou fala a mesma língua, que vai dar jogo, né? Às vezes é uma pessoa que você nunca seria amiga dela se você morasse em outro país, morasse no seu país de origem, mas que às vezes por meio de inconveniência ou pela situação que você está, você acaba... O momento de vida. Exatamente. Por outro lado, eu acho que é legal você estar aberto a explorar novas amizades, né? Inclusive a diversidade de uma pessoa que nunca seria sua amiga no Brasil. E talvez aprender com ela em algum sentido, com as experiências diferentes ou com a maneira de enxergar, mesmo que você não concorde tanto com ela, em, sei lá, maneira de criar filho, maneira de ver o mundo... mas é importante para você também se questionar às vezes, né? Eu não sei, eu acho também que às vezes a gente fica procurando aquelas pessoas que nos conhecem, até para a gente saber se a gente está no caminho certo. São aquelas pessoas que te dão um pouco de chão, então talvez isso a gente fica procurando quando a gente sai e migra e quer fazer amizades e quer ter conexões. A gente quer, no fundo, ter aquelas conexões que a gente tinha no nosso país de origem. E realmente é bem mais complicado. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Mas porque ainda que você... É porque dá trabalho. Dá trabalho, porque dá trabalho você manter, primeiro que você tem que ser a pessoa que vai atrás, porque se é a sua demanda, é você que tem que procurar. Sim. E dá trabalho mesmo, tudo pra gente é novo, você tem que correr atrás de tudo, é de saúde, é de trabalho, é de família, então tudo você tem que começar a enxergar com outros olhos, né? Começar do zero talvez em algumas questões. Sim. E aí você começar do zero também amizades, é puxado. É puxado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que estando aqui há mais tempo, eu cheguei, já tinha muito brasileiro, mas não era como hoje, né? Não tinha grupo de WhatsApp. Tinha um grupo de brasileiros no Facebook. E era isso. Então aí você tinha que meio que ir encontrando. A gente teve sorte porque quando eu cheguei, a gente tinha essa nossa amiga que já morava aqui, ela já estava aqui fazia 2 anos e pouco, e ela já se integrou muito com um grupo, então a gente no começo a gente já teve um pouco de contato com outros brasileiros. Eu tinha alguém que me passou o contato de um grupo de italianos também, então a gente estava meio, não espaldado, mas não chegou aqui do nada, entendeu? Hoje, mas hoje é um pouco bem mais fácil. Hoje entra a gente nos grupos que vai mudar em agosto. O cara já tá procurando, já tá querendo se enturmar, saber o que é. Então isso, por um lado, a tecnologia foi super importante, porque evoluiu muito, né? Imagina, quando eu mudei pra cá, o WhatsApp era uma coisa
relativamente nova, não era assim que todo mundo tinha e usava tanto. Claro, mudando para cá passou a ser o meio de comunicação principal da gente, né? E curioso que um americano mesmo não usa o WhatsApp, né? Em geral, Não. eles têm um pouco de receio. Por que eu vou ter um aplicativo para falar com os meus... Mas eu tenho uma teoria. Porque no Brasil, porque no Brasil, para você mandar texto era pago, né? Não sei como é hoje. Ah, sim, E o WhatsApp, né? e o WhatsApp sempre foi de graça, né? É verdade. E aqui eles pode não ser. tinham esse problema. O texto é incluído no seu pacote limitado. Então, por isso, e óbvio, né, também, mas o brasileiro usa o WhatsApp como um telefone, né? É o meio de comunicação oficial, né? Oficial hoje em dia, né? Tipo, você vai marcar consulta lá, tipo, WhatsApp. É verdade. Mas é isso. E tem muito mais recursos, né? Sim. Vamos dizer, né? Assim, eu lembro quando os meus pais moraram fora, assim, lembro que eles moraram na França também. E a minha tia conta que para ligar para o Brasil, eles descobriam telefones públicos que falavam de graça. E aí eles viajavam no final de semana, 1 hora e meia, para falar. Eles ficavam testando os telefones para ver se conseguia ligar para falar com o Brasil, para conseguir conversar, né? Ter uma conversa mesmo, porque senão era carta. Tem caixas de carta em casa. Era muito mais difícil, né? Era muito. E aí você tinha que esperar a resposta. Sei lá, demorava um mês para voltar a carta, né? Então você chegar a receber notícias. Então até, por exemplo, quando no filme a Vera manda as cartas, eu falava, nossa, olha, devia ser assim também, né? Eles não mandavam um rolo de filme. Porque na verdade, meus pais foram até essa época que eles moraram na França, foi até mais perto de quando eu nasci, assim. Então foi mais no final dos anos 70. Mas era difícil, né? Era difícil essa comunicação, essa manutenção da comunicação. Enfim. É engraçado, você falando da carta, e eu lembrei que quando eu comecei a estudar inglês no Brasil, a escola fazia muito intercâmbio. E eu lembro de pessoas que saíam dos Estados Unidos, iam conhecer o Brasil, iam na escola, a gente fazia amizade, trocava endereço e a gente ficava se correspondendo por carta. PayPal, não era? Eu lembro não era PayPal, era PayPal. Não. PayPal. Eu tinha isso, mas era tipo não era um site na época, né? Alguma coisa que você escrevia e te mandava um amigo, não é? Pra mim foi assim. Não, no nosso caso lá, era pessoalmente mesmo. A menina ia passar, sei lá, fazer intercâmbio lá no Brasil e estava na minha cidade. Aí ela ia nas escolas de inglês. E aí a gente se conhecia, trocava endereço e a gente mandava carta mesmo. E eu lembro de mandar imprimir foto, quer dizer, revelar a foto, né? Que naquela época não era imprimir, era revelar a foto e trocar a foto. E eu fiquei me correspondendo com ela, tipo, uns 2 anos, pouco, né? Mas a gente ficou se correspondendo e eu acho que aí entra essa questão do quão disposto a gente tá para fazer a conexão, né? Então, com o passar do tempo, a gente era adolescente, enfim, a gente foi se distanciando, hoje eu nem lembro mais o nome dela e tal, mas como que a gente perde, né, quando você não mantém essa conexão, não faz ai, gente, tô perdida hoje. Essa manutenção, né? Não faz essa manutenção, exato. Mas eu queria só voltar um pouquinho aqui no que você falou sobre o WhatsApp e o SMS, que eu acho que isso é o fato curioso, né? Que a gente ia te perguntar, eu acho que você antecipou. Eu lembro que meu padrasto me fez a mesma pergunta, por que vocês usam o WhatsApp? E eu falei, porque é grátis. E é melhor, né? Tem mais recursos que o SMS. Acho que até o da Apple, o iMessage da Apple agora tá meio tentando competir com o... Mas é diferente, né? Eu acho que especialmente porque aí você não depende de alguém também ter Apple ou alguém também ter Android. Então exatamente. mas
Mas isso é curioso mesmo, é curioso. Ô, Lígia, e assim, olhando para essas todas as experiências, né, que você passou em vários lugares, você comentou que quando você mudou da Itália para o Brasil foi difícil, né? Foi um momento difícil para você. E quando você mudou para cá, o que foi mais difícil, assim? Você consegue trazer? Eu acho que o fato de, especialmente os primeiros meses, eu cheguei em abril. 2 de abril eu cheguei. Saí 1º de abril do Brasil. E chegar aqui e ter que ficar com as crianças o dia inteiro. Acho que isso, para mim, foi o primeiro choque. Porque eu trabalhava, eu tinha um trabalho bem tranquilo, assim, eu trabalhava 30 horas por semana, então eu pegava as meninas de manhã, a gente ia pro clube, eu sou sócia, né? Ainda mantenho lá, de um clube em São Paulo, então a gente ia pro clube, levava a minha filha na natação, a gente passava na feira antes de deixar elas na escola, eu deixava elas na escola, aí eu ia trabalhar. Comia pastel. Era combinado, era ou suco ou comia pastel, ou tomava um suco ou comia pastel. Aí ia trabalhar, voltava o meu marido no final, assim, porque também uma época ele morou no interior, mas depois, quando ele voltou para São Paulo, ele trabalhava no interior, né, mas morava em casa. Então, quando ele voltou a trabalhar em São Paulo, ele buscava as meninas na escola, na pré-escola, né, na verdade. E aí eu trabalhava até um pouquinho mais tarde também, mas 7 horas, normalmente estava em casa, 7h30 no máximo, porque eu entrava para trabalhar meio-dia. Então eu trabalhava 6 horas por dia. E eu tinha uma pessoa que me ajudava 2 vezes por semana. Então eu chegava em casa, era dar banho, eu cozinhava, dava comida e no dia seguinte ia fazer as atividades. Então eu ficava menos tempo com elas. E eu acho que quando eu cheguei, primeiro ainda estava frio, era abril, mas ainda estava bem frio, nevava ainda. E eu não sabia o que fazer com elas. Porque eu não tinha o hábito de brincar, eu brincava, mas levava elas, era diferente. Eu tinha outros recursos, então a gente ia pro parquinho, ia pra pracinha, ia pro clube, ia ao teatro, então fazia outras coisas, né? Ia ver exposição, mesmo pequena, eu sempre levei elas. E aí eu cheguei aqui, eu ficava em casa com elas. E eu não tinha televisão, porque eu resisti até chegar o inverno para ter televisão em casa, porque eu queria aproveitar o verão. Então, para mim, esse foi o primeiro desafio grande, ficar em casa com elas. E não trabalhar. Então, no começo eu falei assim, não, vou dar um tempo, tal, mas me angustiava, porque o primeiro ano é muito apertado, né? Por mais que você venha com um cargo maravilhoso, com dinheiro, o primeiro ano é apertado, que você não tem crédito, você ainda mora de aluguel normalmente. E o fato de não trabalhar fez com que, não que eu me sentisse menos, porque eu tinha muita coisa pra fazer em casa, né? Então eu passei a cuidar da casa, mais ou menos. Mas eu meio cuidava das finanças, então foi um pouco difícil. E faltava, porque o começo da vida aqui é muito difícil, eu tava falando isso, né? Que a gente não tem credit score, tem que comprar móvel, tem que... um monte de coisa para se adaptar, tem que comprar carro, porque aqui não tem... Uma das coisas que eu mais senti falta é transporte público. Eu não tinha carro em São Paulo. Então eu fazia tudo de transporte público. Eu morava muito bem localizada, eu morava nos Jardins, então era tudo muito fácil para mim. Mas para mim foi um choque eu ter que ir ao supermercado e ter que ir de carro, né? Não poder fazer as coisas de bicicleta, por exemplo, que eu fazia muito. E aí eu comecei, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a tentar mandar currículo para ver se eu conseguia trabalho, e estava procurando coisa mais administrativa, porque eu vi que eu não ia conseguir nada ligado à cultura, porque o mecanismo aqui é totalmente diferente. Eu trabalhava com patrocínio, né, com análise de patrocínio, seleção de projeto, e aí chego aqui é totalmente diferente, é tudo privado, não tem nada, depende totalmente, o financiamento aqui é totalmente diferente.
Mas isso que você está falando, Lígia, sobre, né, que passa por essas dificuldades, mas é interessante explicar por que que a cultura aqui ela é diferente, assim, o tanto que se consome de cultura. Você tem uma teoria para Eu isso? acho que aqui as pessoas são muito mais focadas no... Não Trabalho. sei se no trabalho, mas no, no ter. Então, tudo é muito mais individualizado aqui. Então, a pessoa mora numa casa maior, ela tem o próprio pula-pula, ela tem o próprio parquinho, ela muitas vezes tem a própria piscina, ela tem o próprio cinema em casa, ela tem os equipamentos de entretenimento, o totó lá, o pebolim, ping-pong. E acho que as famílias aqui, elas são mais centradas em si. Claro, tem os avós, tem mas eu acho que é muito mais nuclear a família aqui. Culturalmente, eles são muito individualistas, os americanos, e eu acho que esse senso de comunidade é muito menos forte. É muito menos forte do que... Eles têm um senso de comunidade também, na superfície. É a minha visão. Então tem os eventos da comunidade, tem o negócio da escola, tem você vai ser voluntário, tem a festa de 4 de julho que é no bairro, mas, de novo, eles não têm o dia a dia de encontrar, de um frequentar a casa do outro, de passa aí, entendeu? Que a gente, eu acho que a gente também, quando eu morava em cidade, então isso acontecia muito menos, também pela vida corrida e tal, mas eu acho que aqui eles têm muito... o foco é outro. O foco é mais individual. Assim, tem menos compartilhamento. Então, mesmo quando você vai ao cinema, o cara vai lá, pega a sua pipoca e você não conversa depois do cinema. Eu não sei. Não que no Brasil você vá conversar com um estranho, né? Mas... não sei, são valores, né? São valores. Os Sim. valores são diferentes. Eu vejo também essa questão individual na escola, né? As reuniões escolares é você, o professor e seu filho. Não tem igual no Brasil que toda a sala junta, os pais. Então a gente não consegue se conectar com os pais. Especialmente maiores, né? Dos colegas, dos filhos. Eu não sei como é no distrito aí de vocês, mas aqui, por exemplo, não tem reunião de pais com os pais da classe. É isso que ela tá falando. É isso que ela tá falando. Isso. Que você vai, você e o professor. Aqui nem os filhos vão. Aqui nem os filhos vão. Nem os filhos vão e você não conhece você não tem a oportunidade mas sabe o que de eu se conectar acho? Eu acho com os que isso outros começa pais, né? também, acho que uma coisa leva a outra. Mas olha só como é diferente a escola aqui. Na middle school, antes da middle school, no final da elementary, as crianças já começam a ter as matérias separadas, mas não é que ela tem matérias separadas e o professor muda de classe. As crianças mudam de classe. Então, não necessariamente elas vão conviver com o mesmo coleguinha em todas as aulas. Depois, na hora que vai para middle school, cada um tem a sua vida. Esse é um assunto muito longo, né, que a gente poderia explorar bem aqui em algum episódio, o quanto que esse sistema de educação, nesse formato, influencia nessa individualização, né? E aí tem a pessoas, competição, né? ainda, né? Eu acho que a competição tem... O individualismo e a competição tem vários aspectos, tá? Mas eu acho que na escola, por exemplo, tem a competição, porque não necessariamente quem vai ser o melhor, quem vai ter mas para depois, por causa da faculdade, né? Tem isso. Mas eu acho que as crianças não desenvolvem um vínculo com os seus colegas. Porque elas não conseguem passar perrengues juntas. Então, por quê? Porque eu vou ver essa criança na primeira aula, depois eu não vou ver essa criança no resto do dia. E aí depois eu vou ter contato com uma outra criança, que vai ser minha melhor amiga daquela aula. Só que no ano seguinte ela não vai mais ter contato. Então, a minha filha, ela tem uma amiga que é amiga desde o kindergarten. Mas ela só manteve essa amizade
porque a gente mantém fora da escola. Os pais dela, ela é americana, Sim. mas os pais também fazem questão de marcar coisa. Mas eu perguntei, você tem aulas com a Kai? Ela falou, não, hoje em dia a gente não tem nenhuma aula, nem almoça junto, a gente só se cruza no corredor. Elas só mantiveram isso porque tem esse contato fora da escola. Mas durante ano passado teve um pouco de... ficou meio estremecido, assim, um pouco. Eu falei, não, calma, por que você acha que tá... Porque também é importante a gente passar pelas dificuldades de uma amizade também. Porque é isso, é a manutenção, né? Sim. É a manutenção do... Eu acho que eu tô nessa fase com meu filho. Eu, às vezes, te ouvindo, eu tô percebendo tanto que eu tô colocando a responsabilidade nele de falar, vai lá, passa o meu telefone, vamos ver se convida o seu colega para vir almoçar em casa no final de semana. E é difícil mesmo, para todo mundo é complicado. E isso tem a ver com os valores que a gente carrega, né? Como eu estava te falando, ele tem amigos no Brasil da época de escola que eles se conheceram aos 3 anos de idade. Então seguiram dos 3 aos 10 anos de idade praticamente na mesma sala. Né, na mesma escola, então, e fora da escola também tinha relacionamento com os pais, com as famílias. Então, assim, é completamente diferente. Os nossos valores são outros. E isso é difícil a gente encaixar nos valores aqui. E aí, pensando nisso, quais que são os valores brasileiros que você carrega, que você trouxe com você? Eu acho que o afeto, sabe? O afeto nas relações. Então, por exemplo, aqui no escritório, eu sou a única pessoa que vem e abraça. E ontem a gente tava num evento daqui do escritório, e aí eu fui, dei um abraço num cara que... Ele falou assim, é o melhor abraço do escritório. Porque não é normal, né? As pessoas não se abraçam aqui. Especialmente no ambiente de trabalho. Especialmente no ambiente de trabalho. Mas como aqui a gente também não é uma empresa, nós somos todos corretores individuais, cada um tem a sua... microempresa, né, vamos dizer, e aí a gente está aqui num espaço de convivência, a gente não tem ninguém em cima da gente chefiando, tem os líderes, tem os donos e tal, mas não tem ninguém em cima da gente dizendo, isso pode, isso não pode. Então, meio... Mas eu acho que isso, o afeto nas relações, o realmente se importar, que acho que faz... eu acho que é uma característica que eu trago do Brasil, sim. E mostrar que se importa mesmo, e realmente se importar, e perguntar, e não dá para você... Ter ouvidos, né, para ouvir o outro, né, assim, eu vejo que isso aqui não... Até rola, mas assim, um pouco superficial, né, porque... Quando você fala, tá tudo bem, se a pessoa falar assim, mais ou menos, a gente geralmente está aberta para ouvir, falar né? Isso, a pessoa corre. Ou é porque a pessoa realmente precisa de ajuda, entendeu? Eu acho que se uma pessoa falar isso, é porque realmente ela precisa de ajuda. É como eu veria. Tal, é que ela precisa falar. E ela não tem um espaço para isso. Bacana. E assim, dentro desses valores, você citou um, né? Mas eu imagino que tem vários, assim, né? Que você carrega. Não, né? Claro, a gente é composto de tantas facetas, né? Tantos... E tem as coisas ruins também. Às vezes eu sou espontânea demais, né? Então, né? Isso às vezes é um problema aqui. Porque... De demonstrar as emoções, em tudo, né? Assim, nas coisas que você fala, às vezes... Em tudo, boas e ruins, né? Assim... Às vezes eu sou super efusiva e tem gente que realmente não gosta, não... E tudo bem, né? Com essa pessoa eu vou tentar ser menos efusiva. Eu vejo assim que às vezes o americano tá pé da vida. Você sabe que ele tá pé, mas ele tá assim, né? Pleno, né? Ele não demonstra isso, né? Porque não é bem visto, assim, você descarregar esse tipo de coisa, né? E pra nós é um pouco mais difícil, né? Porque como que você segura, né? Quando mas você o brasileiro tá muito também tem um pouco isso de não falar as coisas, assim, na cara. Eu acho que ele não fala assim,
Tá, mas assim, tenta falar com um jeito, né? Ah, Pra não não, eu ficar vejo, tem muito brasileiro tão que, na cara, tipo, sim. fala pra outro, mas não fala pra você, entendeu? Ah, dessa É, coisa de falar por é. trás, assim, também Aqui também tem, tem, acho que os americanos também têm. também tem. Tem um cara aqui no escritório que ele é super. E assim, às vezes ele tem razão, às vezes ele não tem, mas ele não tem papas na língua. Se ele não gostar de uma coisa, ele vai falar e ele vai reclamar. E ele também não é bem Uhum, visto aqui, não. uhum. Mas mesmo não sendo bem visto, eu ainda acho que isso é uma característica, pelo menos dos americanos que eu conheço, assim, de chegar e Sim, falar não, de falar não gostei, de falar não concordo, mais do que a gente. Às vezes a gente fala assim que a gente gosta da pessoa, então você fala, não é bem assim, né? Então a gente tem um cuidado, talvez, para falar alguma coisa, ou às vezes a gente nem fala, com medo de machucar a sim. pessoa, né? Assim, tô É. falando no geral, né? Mas aqui o que eu sinto é o contrário. Eu acho que eles são bem objetivos, assim. Não, eu Não, acho não que eles tô são muito importando. diretos. É, Diretos, eles são diretos, mas eu me refiro assim, uma coisa é você ser direto numa algo que você não concorda ou algo que você acha que é de uma forma diferente, e aí eles são realmente muito diretos. Mas se eles estão chateados com alguma É. coisa, isso não Ah, sai. É isso que eu não, quero não. dizer. Isso que é É, diferente. é. E também não demonstra no rosto, na aparência. Tenta ficar com uma cara assim mais plena, né? Sim. Na maioria. Claro que a gente não pode generalizar, né? É. Mas eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é quando a gente tenta trazer uma mensagem objetiva, que aí eles são muito mais que a gente, que eu até acho melhor mesmo, sabe? E a outra coisa é quando tem alguma coisa ali né, que aconteceu, que você ficou carregando e tal, isso daí é difícil de sair, É. né? É Eu acho que você tem verdade. razão, sim. É, pelo menos assim, claro que a gente não pode falar por todos, né? Sim. Tem de tudo aqui, né? Bom, mas aí falando sobre assim esses valores e tudo isso, a Lígia ela traz várias contribuições para a comunidade. E aí eu queria que você explicasse primeiro, por que que você acha importante fazer essas contribuições para a comunidade brasileira e quais são elas, né? E como que você acha que os brasileiros poderiam contribuir para a Eu comunidade brasileira? acho que o principal que eu normalmente busco, até por causa do meu trabalho, é acolhimento. Especialmente quando chega alguém novo, ou alguém que já está aqui, mas não sabe alguma coisa. Eu acho que dar informação, tentar ajudar de alguma maneira, ou quando alguém está passando alguma dificuldade, tentar organizar. É difícil falar, né? Que os outros podem fazer, mas o que eu. E é uma coisa que eu gosto de fazer também, me dá prazer, ajudar, né? Então, por exemplo, sempre que tem gente nova chegando, e eu sei que eu conheço alguém para onde essa pessoa vai, eu já tento colocar em contato, ou eu falo, olha, seja bem-vinda nos grupos, assim, bem-vinda, se precisar de alguma coisa. Normalmente os grupos, especialmente os de WhatsApp, são ótimos para tirar dúvida, às vezes ir até um pouco muito, né? Mas é importante, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade e ela não sabe para quem perguntar e vai o quê? Vai ligar, vai tudo Google, né? Às vezes é diferente, porque é difícil você chegar num lugar. Imagina, eu sempre lembro de uma história que meu marido conta de um cara que ele conhecia logo no começo, quando ele foi para o Brasil, ele viajava muito pelo trabalho. Então ele ia para o norte muito, para o nordeste, e tinha um cara que uma vez foi para Curitiba com ele. E o cara era de Recife, não sei. E o cara ficou chocado, ele nunca tinha saído do Pernambuco, assim. E ele ficou chocado com o frio. E ele nunca tinha saído numa temperatura. Uhum. Agora, você imagina uma pessoa. Também, né, de lá Mas até. e era inverno, eu acho. Curitiba é super frio no inverno, e não é preparado tal. No sentido de aquecimento, como é aqui. Porque aqui também tem isso, né? Faz muito frio, mas é tudo Uhum. aquecido. Então a gente não tem. Diferente da Europa. Que na Europa tem um aquecimento, mas não é esse conforto aqui, que você tá com 21, 22 graus e tá tudo bem. Não, lá as pessoas deixam a casa a 18 graus, 19 graus no máximo, porque a abundância lá não é a mesma que a abundância aqui, né? E no Brasil, acho que também não Uhum. tem essa
noção, né, dessa diferença. Então, imagina só uma pessoa que vem do interior do Brasil, sei lá, do interior de São Paulo, ou de um calorão, assim, e chega aqui e vem nesse inverno, né, até achar médico, achar onde comprar as coisas, com quem conversar, às vezes. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu ficava vários dias, assim, em casa, com esse tempo cinza, eu ficava mal, mesmo com as crianças lá, ocupada e tal, eu ficava mal, queria alguém pra me tirar um pouco daquilo ali, sabe? E então me coloco muito no lugar dessas pessoas que estão vindo pra cá, como eu já vim uma vez. Tem mais estrutura? Tem. Mas eu acho que é sempre muito difícil. Eu sempre penso assim, porque hoje em dia a gente tem gente, pelo menos em Michigan, né, vindo de todas as maneiras, né? E eu sempre falo uma coisa aqui no escritório, que todo mundo pergunta, porque é tão difícil você conseguir todos os papéis para vir e tal. Como é que você se sente com relação à imigração ilegal e tal? Não aprovo, não incentivo ninguém a vir ilegalmente para os Estados Unidos ou para nenhum lugar. Mas eu acho que se uma pessoa, a gente que larga tudo, tendo trabalho, tendo uma determinada estrutura aqui, acho que para alguém vir sem ter isso deve ser muito difícil. Então, sempre acho, se a gente pode ajudar em algum tanto quem vem, né, com a família, vem transferido, como eu vim, né, que é uma situação muito mais confortável, ainda assim é muito difícil. Então eu sempre tento me colocar no lugar dessas pessoas e vamos lá, vamos ajudar de alguma forma, né? Mas fala um pouquinho do que você já promoveu para a comunidade. Faço muitos eventos, eu faço oficialmente, assim, né? Então, todo ano a gente faz uma festa de Halloween, um trunk or treat, que chama, aqui em Novi, que é super legal. Nossa, no passado vieram, eu acho que... Você já veio, Fê? Não. Porque é longe para você, né? Ainda. Vieram, eu acho que vieram 70 brasileiros. Tipo, de 100 pessoas que vieram, acho que 70 eram brasileiros. E as pessoas realmente gostam, porque é divertido. E eu super adoro. A minha família já pensa acaba a festa, já começa a pensar no ano seguinte o que vai ser o tema, o que a gente vai se fantasiar. Para quem não sabe, o trunk or treat é como se fosse no Halloween as crianças que vão pedir o doce, o trick or treating. Na verdade, a gente vai no estacionamento, para os carros. Então, a minha empresa promove isso, a gente para os nossos carros e decora os carros. Aí tem o porta-malas, né? E aí o trunk, que é o porta-malas, a gente tem os treats, que a gente entrega para as crianças. Eu, durante muito tempo, eu sou meio chata com doce, eu dava chocolate, leite com chocolate, maçã, e por incrível que pareça, a maçã fazia sucesso, viu? Um ano eu fiz... uma brasileira estava começando com fazer pães e bolos, eu encomendei uns pães com ela, então uns pãezinhos, uns brioches. Então também sempre tento apoiar a comunidade quando eu consigo, né? Sempre que possível, a gente acaba dando preferência para comprar de brasileiros, de pessoas da minha comunidade também. Que mais? Bacana. Aí, ano passado, eu fiz, não só para a comunidade brasileira, eu fiz uma festa de um vinho que chama Beaujolais Nouveau. Que você me convidou também, eu não consegui. Mas era à noite, então era só para adultos. Aí eu entendo que é mais restrito mesmo. E todos os meus eventos são sempre abertos a todas as comunidades. Eu sempre faço questão de mostrar tudo que as diferentes culturas que eu conheço têm para oferecer para as outras, né? Então, sempre tenho... Claro, comunidade brasileira, de novo, é o meu foco maior, porque eu cresci no Brasil, conheço muito mais brasileiros do que gente... Tem muito mais brasileiro aqui, pelo menos que eu conheço. Primeira geração, né, que veio. Geração zero, que veio. Então, óbvio, e pela minha cultura também é muito mais fácil para mim eu me identificar e proporcionar coisas com
para brasileiros. Estou muito mais antenada com o Brasil do que com outras culturas, mas não é Mas restrito. é super interessante. E isso que eu acho legal na sua fala, porque você está fazendo alguma coisa pela comunidade brasileira, inclusive quando você traz outras nacionalidades, né? Porque isso também dá uma sensação de troca, você tenta, né, conhecer alguma outra coisa diferente, e isso vai te abrindo um pouco mais a cabeça, né? Para talvez a gente também não se sentir tão só. Porque não é porque a gente é brasileiro que a gente tem dificuldade de migrar. Qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que sai do país dela, ela vai ter essa dificuldade. Então, isso acaba conectando. Então, eu acho que você é a pessoa da conexão, né? Mesmo. Mesmo, muito legal. Pensando nisso, e pensando que o nosso podcast, a gente fala daquelas coisas que a gente só fala para os de casa mesmo. Agora é o momento, né? Agora é o momento. O que você falaria só para os de casa mesmo? Algo que não se porque divulga assim, não é fácil, todo mundo fala, não entendeu? sabem. Exato. Eu acho que é importante você aproveitar tudo, as coisas boas. Claro, vai ter coisas ruins, vai ter dificuldades, mas se apega nas pequenas alegrias, sabe? Que imigrar, conhecer uma cultura diferente, tentar entender os motivos, ainda que você seja crítica, que você não goste de um determinado aspecto, acho que entender qual é a história, por quê? Por que eles têm a casca mole e o coração duro? Tem uma explicação, né? Por que eles são mais individualistas do que os latinos, digamos, ou até os europeus? Os europeus têm um senso de comunidade muito mais forte do que aqui, né? Mas por quê? Entender e buscar história, né? Buscar as raízes disso, às vezes é importante também para você crescer como indivíduo, mas principalmente aproveitar o que é bom, né? O que é bom aqui, onde você está? O que é bom? Então, eu acho que é se concentrar nisso. Não é ser poliana, não só ver o lado positivo, não é isso. Claro, aprender com as dificuldades, mas o que tem de bom aqui? Sim, e quando a gente consegue viver a nossa cultura, mesmo estando aqui, de alguma forma a gente traz reflexões também, né, para quem está ao nosso redor, né? Eu lembro daquele filme do Tom Hanks, que ele é tipo um síndico, sabe qual é que eu tô falando? Que ele cuidava, eles moravam tipo num condomínio. Pleasant Street, não é? Isso. Não lembro o nome em inglês, mas ele vivia muito sozinho e ele era meio chato, assim, né, do condomínio, ficava crica com as coisas que aconteciam, não sei o quê, e aí mudou uma vizinha latina pra frente dele, né, da casa da frente, e ela super amigável, super gentil, aquele jeito, assim, né, acho que ela era mexicana, se eu não me engano, e o jeito dela de ser foi mudando a forma como ele viu o mundo, e aí, porque ele tava... Eu não posso dar spoiler do filme, né? Mas ele tava prestes a fazer um autoextermínio, assim, de tão triste que ele tava, né? E aí, o fato de conviver com ela, mesmo sem gostar, porque ele se irritava demais com o jeito dela, fez com que ele mudasse, assim. Então, eu achei esse filme muito bacana, porque, assim, você não precisa fazer nada, é só ser você. Você sendo você já tá, né, provocando uma reflexão ao seu redor, né? Se interessar pelo outro, bacana. Eu acho, sabe? Logo que eu mudei pra cá, eu reli O Menino no Espelho uma coisa que aqui me mudou muito, eu lia bastante no Brasil, mas aqui eu virei leitora voraz, assim. Foi impressionante. E logo que eu cheguei, eu trouxe muito livro do Brasil, e eu reli O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, mineiro. E logo na primeira, acho que era uma citação no prólogo, alguma coisa assim, ele fala alguma coisa que é mais ou menos assim: preste atenção nas pessoas.
Porque as pessoas são é a coisa mais importante que a gente tem na vida, são as pessoas. E olhar para o outro, tentando entender de onde vem aquilo, até o que te incomoda, né? O que você admira e o que te incomoda. Então, e a diversidade, no caso, voltando no filme, né? É importante você ver o ponto de vista do outro, você ver o que o outro como o outro pensa, né? A diversidade mesmo. Muito bacana. E agora, a gente chegou naquele momento, que é o grande momento do podcast, que a gente faz aquela pergunta que precisa pensar bastante para responder. Eu acho que para a Lígia vai ser mais difícil, porque ela tem tantas... Eu sei qual é a pergunta. Tantas vivências. Mas, Lígia, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Eu acho que mais. Eu acho que eu tenho mais orgulho hoje em dia especialmente da cultura. Eu sempre fui super entusiasta, mas eu acho que sentir a falta das pequenas coisas me fez eu me tornar... Eu sempre sou muito crítica das coisas, e sou crítica até hoje, né, mas eu acho que eu fiquei mais arraigada, assim, com a cultura. Então, eu procuro muito mais coisa da cultura, até para poder passar para as minhas filhas e tal. Comecei a ler muito mais sobre folclore, coisas assim que eu não tinha tanto interesse antes. Eu sempre fui voltada para fora e eu acho que eu comecei a voltar para as raízes mesmo, mais. Eu acho que esse é um ponto, porque quando a gente está totalmente na nossa cultura, vivendo no nosso país com as nossas coisas, a gente não percebe muita coisa que acontece em volta, porque é muito comum. Né? Então, essa questão do folclore que você está citando, isso é muito comum. Então, a gente vive ali no ambiente. Imagina Minas Gerais, o folclore explodindo. E quando você sai, a sensação que eu tenho é que você quer tanto mostrar para as pessoas quem você é, que você começa a trazer essas coisas. E aí eu acho que a gente começa a aprender realmente a nossa cultura nesse momento, quando a gente começa a espalhar a cultura por onde a gente está. Eu acho que é esse o momento que a gente se torna mais brasileiro, no meu ponto de vista. Eu acho que a gente... primeiro que a gente tem referência. Quando a gente está lá, a gente não tem referência. Então, tudo que tem lá parece que em todo lugar é assim. É normal e tal, né? Até as pequeninas coisas, assim. E aí, quando a gente sai, que a gente tem a referência, fala, nossa... Aqui é diferente, né? Aqui eles não fazem desse jeito, ou eles fazem... aí você vai... Primeiro você nota que é diferente, depois você vai descobrir o que você prefere, se é do jeito novo ou se é do jeito que você está acostumada, né? E aí você começa a buscar o que mais é diferente, né, na nossa cultura e tentar entender isso. Aí a gente vai fazendo esse mergulho mesmo de que, peraí, por que a gente pensa diferente? Por que é assim? Aí eu pelo menos passei por esse momento. Deixa eu ver assim, a gente veio, dos portugueses que misturaram com os africanos, que daí fez com os indígenas, aí fez... isso explica várias coisas. Aí a gente vai e olha aqui, né? Que eles vieram de um outro lugar e tal. Então, acho que faz a gente ter essa reflexão. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é uma coisa que é difícil mudar, mas a gente normalmente foca no 10% que a gente não tem, né? E não olha para os 90% que a gente tem. Então, enquanto a gente está a síndrome de vira-lata. Mas eu acho que não é só a síndrome de vira-lata isso não, viu? Eu acho que... Eu acho que aqui também, num nível diferente, em aspectos diferentes, eu acho. Mas eu acho que é do ser humano, você olhar para a grama do vizinho, né? Acho que isso é do ser humano. Mas no caso da cultura, eu acho que você ficar tão focado em olhar como é lá fora, o que não é seu, que não tá com você, que você não olha para o que você tem, né? Então, quando você não olha para o que você tem e é grato pelo que você tem,
por tudo que fez você chegar aqui, porque também é uma coisa que você vir para um outro país, numa posição de privilégio como nós temos, né? Não sei se vocês se vocês duas falam inglês. Isso já é um obstáculo que talvez metade das pessoas que vêm acompanhando o cônjuge já não tem, né? Então é mais uma dificuldade. Mas você olhar para esse privilégio e reconhecer isso, e reconhecer todo o seu passado, tudo que você trouxe, não é muito do ser humano, não, né? A gente quer sempre o que a gente não tem. Até por isso estamos aqui, né? Evoluímos para sermos o que somos, porque nós estávamos nunca satisfeitos com o que a gente tinha lá na caverna, depois, quando a gente começou a se assentar, né? Então... Mas é bom demais ter esse espaço para falar sobre isso e olhar para isso. Não, e o quanto essas visões diferentes, porque pra gente que mora aqui, mais ou menos parecido, né? Mesmo Minnesota é diferente de Michigan, mas não é que assim é outro mundo. Mas para quem não tá aqui, para quem nunca veio para cá, ou para quem talvez tenha a possibilidade de vir e não sabe como é que é super importante esse espaço de abertura mesmo, né? De esclarecimento. Então, parabéns pela iniciativa, porque é realmente inovador, porque não tem muitos espaços assim, né? Não tem muitos espaços. Uma das coisas que a gente pesquisou muito foi sobre isso, porque o que a gente vê são relatos ou experiências muito próprias ou muito, às vezes até negativas ou superficiais, né? A maioria delas que a gente pesquisou são super superficiais. E o que a gente queria era isso, trazer pessoas reais, né? Porque independente de como você veio parar aqui, as dificuldades, no fundo, não posso dizer que são as mesmas, mas são muito semelhantes. E isso essa troca é maravilhosa, né? Quando eu penso assim, na minha situação, eu não vim por causa da família nuclear, né? A minha mãe já morava aqui e eu vim com meu filho e ainda estou morando com ela, por enquanto. E faz toda a diferença para mim ter esse suporte. Sim. Né? Então, assim, você e seu núcleo familiar, que vocês tiveram uma falta de estrutura num primeiro momento, que eu não tive, mas eu não tenho outras coisas que vocês têm. Né? Então, assim, é muito legal a gente fazer essa troca, sabe? Porque aí a gente começa a dar valor nos 90%. E uma coisa que eu acho muito legal do podcast é que os perfis dos entrevistados são sempre muito diferentes. Por mais que você pegue, são todos brasileiros, são todos, sei lá, moram no mesmo estado. Gente completamente diferente. Isso é muito legal, com experiências diferentes, com histórias diferentes. Vieram para cá por motivos diferentes. Alguns não, mas imigraram, né? Vieram para cá ou para outro país, né? Por motivos diferentes, mas cada história conta um aspecto e uma possibilidade que não tem, de novo, que não tem fórmula, né? Não tem receita, né? Não tem. Exatamente. Gente tem uma convidada... Desculpa, Clara. É que cada um também se abre, né? O que a gente tenta trazer é alguém que está disposto a se abrir e falar daquilo que geralmente a gente não fala, e não está falando de um papel, por exemplo, de um papel de uma profissão, né? Sei lá, vamos supor, a Lígia podia vir como corretora e falar de uma visão, né, totalmente diferente. Ela está falando dela mesma, da Lígia. E assim acontece com os outros convidados. A gente sempre busca não trazer o profissional, né, ou alguém que está levantando uma bandeira. Não, é a pessoa. Eu acho que isso faz conectar, né, porque a gente se vê nos outros, né. Eu até depois acabei esquecendo que uma coisa que talvez fosse legal de falar, como que eu virei corretora. Isso é bacana. Diga! Então, quando eu comecei, que é o truque o truque não, mas esse negócio do dar o jeito, entendeu?
Eu tava procurando uma casa. Aham. E aí meu marido, na verdade, não queria comprar, porque ele não sabia se a gente ia ficar. Então, a gente ainda não tem green card, tá? Só pra vocês saberem, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, se eu tivesse esperado pra ter green card pra comprar a casa, tava até agora morando de aluguel. Enfim. E aí a gente decidiu que ia começar a procurar casa. E não tinha casa, não aparecia casa, aí a gente fazia oferta pela casa, perdia, porque alguém oferecia mais, então ficou aquela angústia. E aí não aparecia a casa, eu decidi assim, entrei no site lá do Zillow, que para quem não sabe é um tipo um site de imóveis, que tem todos os imóveis que tiverem listados nos Estados Unidos inteiro, estão lá. E aí eu fiz uma pesquisa de tamanho de casa, casas que tinham sido vendidas há 2 anos ou mais, num determinado bairro, porque eu queria morar num determinado bairro por causa das minhas filhas, que não queria mudar, mas era de escola. E aí não aparecia nada, falei pra minha corretora, vou começar eu a procurar a casa. Ela, não, tem um monte de gente lá no escritório fazendo isso, fica tranquilo e tal. Aí entrei no Zillow, fiz essa pesquisa, anotei todos os endereços, escrevi 80 cartões, que diziam mais ou menos assim: nós somos uma família que mora aqui no Village Oaks e quer comprar uma casa. Se você, por um acaso, tem planos de se mudar, me contate ou peça pro seu corretor me ligar. Olha, Fui, peguei meu que carrinho, legal. ia parando, tava frio ainda, porque era tipo final de fevereiro, começo de março, eu acho. Ia lá, botava nas caixas de correio do lado, assim, com durex ainda. Porque eu achava que eu tinha medo de bater na porta das pessoas, que eu não sabia se alguém ia aparecer com uma arma lá pra me mandar embora. Eu fui colocando nas caixas de correio 80 cartões. Aí 3 pessoas me ligaram, mas assim, um achava que ia comprar a casa por $500 mil, né? Que não era bem nada o caso. A outra me ligou, mas aí não deu certo. Aí uma cheguei a começar a conversar, mas o valor era um pouco acima do que eu queria. E aí apareceu uma casa que eu acabei comprando. Nisso, a corretora que estava me atendendo comentou com o cara que hoje é dono da imobiliária. E ele falou, fala pra ela vir falar comigo. Aí eu falo... Ele gostou da sua iniciativa. Aí eu falei, putz, sei lá, eu sou formada sabe aquela soberba lá? Sou formada na USP. Você acha? Falo 5 línguas. Você acha que eu vou virar corretora? Nada a ver com o meu perfil. Eu odeio vender. Odeio vender. E verdade, eu odeio vender. Eu sou a pior pessoa pra... Se você quiser que eu venda alguma coisa, eu sou péssima. E eu até falei isso pra ela. Eu falei, eu não sou da venda, eu não sou... Não, mas não é o importante é você conectar com as pessoas, entender o que elas querem. Você não vai vender, a casa vende por si só. Eu, tá bom. Bom, aí eu comecei a procurar trabalho administrativo e não achava, porque eu sabia que coisa com cultura eu não ia achar. E aí chegou falei pro meu marido, eu vou fazer o curso e vou tentar. E se eu não arrumar nada até tal época, eu vou fazer o curso e vou fazer a prova e vamos ver se dá certo. E aí eu passei direto, passei na prova, tirei a licença e comecei a trabalhar. Minha mãe ficou doente nesse meio tempo, então aí eu tive que ir pro Brasil e tal, mas eu voltei, eu comecei a trabalhar e deu super certo. Sim. Deu certo, tanto que eu comprei a minha casa com a Lídia. Que Foi bom. ótimo. E assim, sou muito grata mesmo, assim, a comunidade brasileira que, assim, me acolheu super bem e todas as outras comunidades. Eu amo o que eu faço. Nossa, hoje eu falo, nossa, por que eu não... E é uma coisa engraçada, que de novo, eu tive um chefe, um superintendente que uma vez falou, precisamos de pessoas que prestem atenção às pessoas como aquela moça daquela agência que era eu. Não, e é ótimo ter alguém, um brasileiro que é o corretor, que, né, você se sente à vontade, ela sabe geralmente o que a gente busca, o que a gente gosta, o que é importante, e ela sabe os caminhos, né, porque aqui é um universo totalmente diferente para comprar uma casa ou para vender uma casa. É totalmente cheio de processos e etapas, e a gente chega aqui e fica assim... E acho que não é nem só a língua, né? A cultura como diz o também mineiro, cotô para covô. Desculpa, né? Cotô, covô. Isso mesmo. Mas acho que não é nem só a língua, né? Eu acho que é também entender
E realmente, eu de verdade não sou nada vendedora, porque eu sou aquela lá que vai falar, então isso aqui, será que é pra você? Mas você falou que você não queria, sei lá, isso. Então eu vou lá, tipo, Mas eu acho, enfim, eu sou aquela que vai, eu que brinco, eu essa sou questão da aquela que vai conexão, estourar a bolinha, como fala? O balãozinho do sonho, sabe? Eu vou lá e vou, volta aqui, não é isso. Vamos, Tipo assim, você quer mesmo uma casa desse tamanho, você sabe que você vai ter que limpar, limpar a casa, esquentar, né? esfriar. Realmente, então. Mas eu acho que é isso também mas que eu acho que é faz, essa que é porque a eu tô preocupada com a importância, né? pessoa, né? Não tô preocupada com a venda. A pessoa vai comprar Sim, uma casa, né? Ela quer comprar uma É, casa, mas ela tem que comprar o que é melhor pra ela, né? O que funciona pra ela. Dentro do que tem de disponibilidade, óbvio, né? Porque a gente sabe que aqui não é uma coisa tão é, fácil assim, mas enfim. eu tô te ouvindo assim, tô me sentindo super inspirada, porque várias coisas que você falou me tocou muito. E eu fico muito emocionada, assim, porque. Deixa eu beber uma água. Já vi que a Clarissa é mais da emoção aqui. Surpresa! Não, porque em todos você dá uma choradinha quase, vai. tem que deixar um lencinho aqui, né? No Mas cenário. mas é porque é interessante você ver como que você abraça a mudança, né? Como que é legal quando a gente Sim, abraça o diferente, quando a gente aceita, né? Igual você tem uma formação totalmente diferente, você poderia estar correndo atrás, focar no marketing cultural, obviamente você ia conseguir, né? Porque quando a gente foca em alguma sim. coisa, a gente consegue, só que às vezes demora um pouco mais de tempo, mas você falou, peraí, tem uma coisa diferente aqui, vou tentar. Isso é muito legal. Né? E como imigrante, isso faz muito a diferença, muito. Então, para mim, que estou aqui há 2 anos e meio, eu acabo pensando assim, poxa vida, será que eu fiz o Sim. certo? Né? Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha um projeto cultural que ia super bem, apesar da pandemia, mas tá valendo a pena, valeu a pena, né? O que eu tô fazendo de errado? Então, eu acho que a inspiração para mim, você hoje veio nesse sentido. Pera, vamos olhar ao redor? Vamos olhar ao redor. Às vezes aquilo que eu quero não é possível agora. Então, o que é possível? O que está aparecendo aqui para mim que eu não estou percebendo? Né? Isso é muito Por legal. isso que é olhar para o que a gente, É isso. pro que tem de bom, né? Então, não vou mais trabalhar com cultura e ficar perto de tudo o que acontece. Mas como que eu posso aproveitar a cultura de uma outra maneira, né? Então, vamos trabalhar com uma coisa que dá prazer, porque eu gosto muito do que eu faço. Realmente, a minha paixão hoje em dia, não me vejo fazendo outra coisa. E aí, vou buscar me aproximar de uma outra maneira. E óbvio que tá também sempre aberto, né? Ok, sempre Sim. aberto à mudança, e se precisar voltar, né? Se precisar voltar, a gente volta, não sei pra onde, né? Vamos Mas é voltar. isso, por isso que é aproveitar o momento, aproveitar o que a gente tem. E não ficar, porque daqui 3 anos, porque daqui não sei quantos anos, eu não sei se eu vou ficar aqui, né? Eu não sei como é que vai ser. Então, Fazer mesmo. os planos, porque a gente precisa de planos, mas desapegar deles, né? Porque esses são os meus planos, né? Não são os planos de Deus, né? A gente não sabe quais são os dele, né? Então, de ter essa flexibilidade. Ô, Lígia, adorei, foi que ótima bom, a fiquei muito conversa. nervosa, gente. Você gostaria de deixar, tipo, um recadinho para os imigrantes ou as pessoas que estão pensando em Eu migrar? acho. Busquem as pessoas. Se você está buscando emigrar, pode me contatar. Não sei se eu vou ter muito para contribuir, mas o que eu conseguir. Podem me contatar. Eu sou Lígia Galizia, tanto no Facebook quanto no Instagram. Só tenho Instagram e Facebook. Não tenho outras redes sociais. E busquem pessoas que você. Com as quais você se identifique, com histórias, e conversa. Acho que é importante. A troca se faz com o diálogo. Uhum.
Quero agradecer Bacana. demais você ter aceitado o convite aqui de participar do podcast, toda vez eu falo isso, né? Do O de Casa. E dizer que é sim uma contribuição muito bacana, só de estar aqui conosco, dividindo, né, um pouquinho da sua história, e que pequenas coisas fazem diferença, né? Compartilhar, por exemplo, esse tipo de conversa, apoiar o canal, né, se inscrevendo, então, enfim, compartilhando, são contribuições que nós, enquanto brasileiros na comunidade, a gente pode fazer para aquelas pessoas que estão buscando trazer um aconchego, né, assim, para os conterrâneos. E eu queria dar parabéns para vocês então, obrigada demais. Realmente, é o que eu falei, né? Essa diversidade de perspectivas é fundamental, porque senão a gente vai ficar sempre com a visão de e essa pluralidade é importante, é muito importante. Parabéns. Super, super. Muito obrigada de coração pela sua disponibilidade. A gente sabe que hoje está tendo problemas de nevasca aí no Michigan. Eu queria fazer ao vivo, Novidade, né? A neve não deixou. Não rolou. A neve não deixou, Todo mundo As crianças estão na escola, mas tudo bem. Então tá bom. Mas obrigado demais, obrigada de coração. Acho que você abriu uma outra janela para a gente aqui. Obrigada. Eu queria só deixar um recadinho, então, para o pessoal de casa. A gente tem episódio novo todo domingo no canal, então é importante de clicar no sininho para ser avisado assim que o episódio for ao ar. Fazer inscrição, compartilhar e... que mais, Clá? De recado? Sigam a gente no Spotify, nós também estamos lá com vídeo ou áudio, você pode escolher, compartilhe, porque a partir do momento que você compartilha ou dá like, isso vai para mais pessoas, então a gente sabe que tem muito imigrante precisando ter um outro ponto de vista, então vamos ajudar essas pessoas a chegar, a gente a chegar até essas pessoas. E no Spotify, dê 5 stars. Tem também o Instagram. Boa. É verdade. 5 estrelas no Spotify, por favor. Também temos Instagram e o Facebook e o TikTok, também estamos lá. Então siga a gente, compartilha, comente, fala o que você está achando, sigam os convidados. A gente tem uma playlist no Spotify com as músicas inspiradoras dos nossos convidados, então inspire-se você também. É isso aí. Então o O de Casa vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal. O de Casa. O de Casa.